Olá, seja bem-vindo. Estamos aí, eu sou o professor Alberto, Instrumentação Industrial, e nesse módulo a gente está trabalhando o tema medição de nível. Na aula anterior, a gente trabalhou medição direta de nível, ou seja, aquele onde a gente faz uma medida direta lá no nível. Agora, nós vamos abordar a medição indireta, que é um outro processo de se medir níveis de materiais. Na medição indireta, que é um tipo de medição que se faz para determinar um nível em função de uma segunda variável, nós temos vários processos, vários métodos que estão relacionados aí. O método do deslocador, do empuxo, o método da pressão diferencial, do borbulhador, da capacitância, ultrassom, por pesagem, por raio gama. Mas o importante aí é que você perceba o seguinte, através de uma variável, de uma outra variável, a gente vai avaliar, obter o valor do nível. Ou seja, medindo o peso, eu vou avaliar o nível da altura da coluna do material contido no recipiente, medindo a pressão da mesma forma. Então é isso que a gente vai abordar nessa videoaula, ou seja, uma medição de nível, mas de forma indireta. Começamos pelo medidor tipo deslocador, ou displacer, que é o termo inglês para deslocador. Veja bem, você tem aqui um recipiente contendo um líquido e o deslocador é colocado dentro do recipiente, de forma que o líquido vai atingir o deslocador. Quando a coluna de líquido varia, o deslocador tem um mecanismo interno que também se desloca, tá? Por densidade. Aí, se deslocando, ele vai fazer com que o mecanismo indicador, que vai dar uma leitura do nível da substância no meio aí. Então, veja bem, nós estamos usando uma variável indireta, né, para medir o nível. Um outro processo muito utilizado na instrumentação é a medição do tipo pressão diferencial. Como é que seria isso? Nós conhecemos pelo teorema de Stevens que a pressão no fundo de um fluido, por exemplo, de um líquido, a pressão no fundo depende da altura da coluna de líquido acima do fundo. Então, quanto maior essa altura de coluna de líquido, maior será a pressão no fundo. Bom, a pressão na superfície ela não se altera. Veja bem, então, pode ser a pressão atmosférica ou pode ser uma outra pressão. O fato é que medindo a diferença entre a pressão na superfície e a pressão no fundo, pelo teorema de Stevens, pode-se avaliar o valor da diferença entre as pressões. Avaliando a diferença entre as pressões na superfície e no fundo, estaremos avaliando a altura da coluna do fluido. Claro, conhecido o fluido no caso. E assim, utilizando uma outra variável que é pressão, pode-se avaliar a variável nível. Portanto, é uma medição indireta. Ok? Um outro processo também utilizado pode ser o medidor do tipo borbulhador. Como é que seria isso? Também leva em consideração a pressão. Ou seja, temos um tubo inserido dentro do líquido e um mecanismo, transmissor de pressão diferencial. À medida que aumenta a pressão na tubulação, esse dispositivo vai forçar a saída do ar pela extremidade inferior do tubo. Só que esse ar que vai sair pela extremidade inferior, provocando as bolhas, daí o termo borbulhador, ela só vai acontecer quando a pressão aplicada internamente ao tubo for maior, vai começar quando for igual,
a pressão no fundo do recipiente. E calculando a pressão no fundo do recipiente, a gente pode avaliar a altura do nível do líquido ou do fluido, conhecido o tal líquido ou tal fluido. Então aí é uma forma também de medição indireta, ou seja, através da pressão diferencial, a gente consegue avaliar a altura da coluna de líquido nesse recipiente. Um outro processo utilizado é o processo elétrico. Como é que seria o processo elétrico? Nós sabemos que um capacitor ele tem a capacidade de armazenar carga elétrica quando polarizado. Veja bem, então esse mecanismo aqui é um cilindro aberto com um tubo, um cilindro de diâmetro menor no seu centro, que pode estar no seu centro ou pode estar deslocado do centro. Essa construção possibilita aí uma capacitância elétrica, o que a gente chama de capacitância eletrostática. Então, quando aplicada uma tensão entre esse tubo central e a carcaça, ou seja, o cilindro que envolve, isso aí vai armazenar uma quantidade de carga elétrica. Isso aí é o que nós chamamos em eletricidade de capacitor, que tem a capacidade de armazenar eletricidade. Só que essa capacidade, ela varia com o material que fica entre um elemento e o outro, que a gente chama de material dielétrico. Então veja bem, se você mede a capacitância desse material, desse conjunto vazio, e depois colocado dentro do recipiente, ele começa a ser preenchido pelo fluido, a capacitância vai se alterando. Então, essa variação de capacitância nos permite avaliar a altura do nível de líquido contida dentro do recipiente. Portanto, é uma medida de nível através da medida da variação da capacitância desse dispositivo, constituindo assim também uma medição indireta. Um outro processo é o medidor tipo ultrassônico. Nós sabemos que existe um espectro da frequência do som que a gente não escuta, que é chamado ultrassom. Está fora do nosso campo de audição, mas que é um som também. Então, esse medidor ultrassônico, como que ele funciona? Tem um dispositivo emissor de ultrassom que vai emitir uma onda de ultrassom até a superfície do líquido, no caso, ou do material. Essa onda, ao colidir com a superfície, ela é refletida, que é uma propriedade das ondas. Refletida de volta, ela é lida novamente, ela é lida pelo receptor e faz-se o cálculo do tempo que a onda levou para descer até a superfície, ser refletida e retornar até o detector. Medido esse tempo, pode-se avaliar essa altura aqui entre a posição do medidor e a posição da superfície do material a ser medido. Com isso aí a gente pode-se avaliar o nível do material que está contido dentro do recipiente. É preciso tomar cuidado, porque essa onda pode ser refletida em outro sentido por várias razões, tipo de material colocado, movimento do material colocado. Então isso aí poderia ocasionar erro. Então tem que ser garantido que a onda desça na vertical e retorne na vertical para atingir o leitor, o sensor. Da mesma forma, aqui nós temos medida de ultrassom para líquido, onde a onda tem que estar na vertical. Nesse processo da esquerda, cometeríamos um erro se tentássemos medir
nessa posição aí. Aqui agora nós temos um medidor do tipo radioativo, ou seja, a gente coloca aqui uma fonte de radioatividade, tá? Que vai emitir partículas radioativas, mas ela não vai, é preciso dizer isso, essa fonte radioativa ela não contamina o recipiente e nem o material. Ela não pode ser exposta ao ser humano diretamente por longos períodos, mas no material ela não vai causar nenhum dano e também ela não vai tornar o material radioativo. Simplesmente ela vai ser utilizada com muita precisão para detectar o nível da substância contida no recipiente. Como? Esse material é emitido, à medida que o nível vai subindo, o detector passa a detectar menos radioatividade, porque parte da radioatividade é absorvida pelo material que vai subindo aqui, que vai preenchendo o recipiente. Bom, feita a medida da quantidade de radioatividade recebida no receptor, a gente pode medir o nível do material dentro do recipiente, medindo assim também nível através de uma medição indireta. E por último, a gente pode também fazer uma medição do nível do material dentro do recipiente através da pesagem, ou seja, conhecido o material, nós sabemos pela densidade dele que ele pesa tantos quilograma-força por unidade de volume. Então, convertendo isso em altura, a gente pode medir o nível, medindo indiretamente através da pesagem do material contido no recipiente. Esses processos de medição de nível ou de medições de níveis, você vai encontrar a todo instante nas aplicações práticas, na indústria, nos equipamentos em que você irá conviver, que você encontrará no mercado. Então, seria importante você ter os princípios básicos e, a partir daí, de frente com o material real, você avaliar realmente qual é o processo que está sendo utilizado especificamente naquele equipamento. Ok? Com isso a gente termina a parte o módulo de medição de níveis, medição direta e medição indireta. Até uma próxima aula, um abraço para você.